Você ouviu falar sobre a cirurgia ortognática ou disseram para você que você precisa desse procedimento e você ficou cheio de dúvidas, não sabe o que é, quando você pode fazer, como que você vai fazer? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo de forma bem simples. Olá, dentistas e pacientes que seguem esse canal. Sou o Dr. Rafael Zeteaco e vou te explicar hoje um pouquinho, de forma muito breve, sobre a cirurgia ortognática, para quem ela está indicada, quem pode se beneficiar e quais são algumas etapas que você tem que cumprir sobre esse procedimento. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia muito completa. Em qual sentido? Obviamente, muitos pacientes que procuram por conta da estética, então ela é sim uma cirurgia que visa bastante corrigir a estética ou tornar mais harmônico a face de um paciente, mas ela também é um procedimento, uma cirurgia funcional, onde a gente vai buscar a melhora da fala, da articulação de algumas palavras, da mastigação, da alimentação do paciente, do sono do paciente em relação a se ele tem algum problema respiratório ou não. Então é uma cirurgia que ela é estética e funcional também. Quem são os pacientes que vão se beneficiar desse tipo de cirurgia, né? O que é a cirurgia ortognática? De forma muito simples, a cirurgia ortognática é uma cirurgia que vai reposicionar os maxilares, a maxila, a mandíbula e o mento, que nada mais é do que uma parte da mandíbula. O queixo é uma parte da mandíbula, conhecido como mento. Então, se o paciente ele pode ter um excesso, ou seja, cresceu mais, ou uma deficiência, cresceu menos, tanto no sentido vertical, de cima para baixo, como no sentido horizontal, de trás para frente. Então, qualquer alteração que você tiver nos maxilares, com aumento ou diminuição, está indicado uma cirurgia ortognática. Por que eu estou dizendo isso? Para explicar para vocês quais são os pacientes que podem se beneficiar disso. A gente divide esses pacientes em grupos. Então, nós temos o paciente classe 1, que ele tem poucas alterações na face em relação à estética, mas ele tem a mordida cruzada, quer dizer que a maxila dele cresceu pouco. Então, se você é um paciente que já te disseram que você tem mordida cruzada de um lado, do outro ou até dos dois, a sua cirurgia ortognática é para expandir a sua maxila. Os pacientes padrão 2, geralmente são os pacientes que têm a mandíbula para trás. Eles acabam se queixando de um excesso de papada, de falta de queixo, principalmente para homens, né? O queixo tende a ter uma definição, uma característica mais masculina, né? Aquela presença do mento, então pode ser uma queixa para o paciente. E quando a mandíbula está para trás, ela também pode diminuir, estreitar a via aérea respiratória e gerar um problema muito sério de saúde, que é a apneia do sono. Então, nesse caso, a gente avança a mandíbula. Nós temos o paciente classe 3 ou padrão 3, que é o contrário. É aquele talvez mais clássico na cirurgia ortognática, que é quando o paciente ele acredita que ele tem a mandíbula para frente, quando ele acha que ele é prognata. Na maioria dos casos é a maxila que cresceu pouco, que está para trás, mas também é corrigido através da cirurgia ortognática, seja com avanço da maxila e associado a uma movimentação também da mandíbula. Temos os pacientes assimétricos. O que é um paciente assimétrico? Com, entre aspas, o queixo torto, quando a mandíbula está para um lado ou para o outro. Também é uma alteração de crescimento, onde a cirurgia ortognática centraliza, corrige, harmoniza a posição da maxila e da mandíbula. E temos os dois pacientes com alterações verticais. O paciente com, que nós chamamos, né, entre aspas, aí, popularmente de face longa, que é aquele paciente que a maxila cresceu muito, então ele mostra muitos dentes, tem dificuldade de fechar os lábios, quando ele sorri aparece muito a gengiva. E nós temos um paciente face curta, onde a maxila cresceu pouco. E aí, nesse caso, ele sorri, não mostra os dentes, ele dá um aspecto na face um pouco mais envelhecido. Em todas essas alterações, como eu falei para vocês no início, são alterações de crescimento da maxila e da mandíbula, são alterações esqueléticas. E a cirurgia ortognática, ela vai para cada um desses pacientes fazer um movimento específico para corrigir e harmonizar essa alteração. Pessoal, você que está aqui acompanhando esse vídeo, por favor, clica aqui no joinha, compartilhe esse vídeo com quem você achar que pode se interessar. Isso é muito importante para que o algoritmo entenda que você está gostando desse conteúdo e ser notificado das nossas próximas publicações. Quando pode ser feita a cirurgia, né? Existe uma idade ideal para isso? Isso é uma dúvida muito grande que os pacientes também têm. Então, na verdade, não tem uma idade para isso. Obviamente, quanto mais jovem o paciente, ali na faixa dos seus 20, 30, até 40 anos, né, mas principalmente 20, 30 anos, é uma idade ideal
por conta da recuperação do paciente, o metabolismo mais rápido, uma menor chance de ter algumas doenças de base. A recuperação tende a ser melhor, mas não é uma limitação. Existem vários pacientes, principalmente aqueles de apneia do sono, com 40, 50 e até 60 anos, que fazem essa cirurgia de forma muito segura. O importante é a gente estudar, fazer os exames, as consultas médicas necessárias para que esse paciente esteja apto e possa fazer o procedimento de forma muito previsível e segura. E o contrário, o outro extremo, né? Pacientes menores de idade, digamos assim, adolescentes, eles podem fazer essa cirurgia? Podem também, sob algumas condições. A principal, a primordial, caso não exista uma indicação direta, um risco de saúde para o paciente, então a principal seria o paciente ter terminado de crescer. Então, por exemplo, a gente tem alguns exames, radiografia de punho, radiografia de vértebra, que mostram, estimam o crescimento esquelético do paciente, e se o paciente ele já terminou o seu crescimento, ele pode realizar a cirurgia, que ali para os homens vai dar em torno dos 16 aos 18 anos e para as mulheres aos 14, 16 anos, tá? Isso é muito importante porque muitos adolescentes procuram já esse tipo de procedimento, porque quando ele termina de crescer, se você tem uma alteração esquelética, ele já pode ter algumas das queixas que eu falei, que eu citei para vocês dos tipos de pacientes em cirurgia ortognática. Então não temos uma idade que impeça de realizar, nem muito novo e nem muito numa fase mais adulta. E para a gente finalizar, quais são as etapas? O ideal é que quando você souber, né, o paciente souber que precisa de uma cirurgia ortognática, ou você dentista, caso você tenha um paciente, algum conhecido, um familiar ou seu paciente do consultório que precise fazer essa cirurgia, o ideal é encaminhar primeiramente para o cirurgião, porque o cirurgião ele vai ser responsável por fazer a análise facial, o diagnóstico e todo o plano de tratamento para o paciente. Na maioria dos casos, o paciente precisa fazer uma preparação ortodôntica antes, colocar aparelho, movimentar alguns dentes para que permitam o encaixe perfeito dos dentes na hora da cirurgia. Então, às vezes, essa preparação pode levar aí uma média de 8 meses a 1 ano antes da realização do procedimento. Existem alguns pequenos casos que a gente chama de benefício antecipado, que a gente faz a cirurgia do paciente sem precisar de tratamento ortodôntico, mas eu trago isso para vocês num outro vídeo. E, no final, a boa notícia é que todo esse procedimento ele é custeado pelo plano de saúde. Então, se você gostou desse conteúdo, se você conhece algum paciente, algum familiar, amigo, se você tem alguém para indicar para cirurgia ortognática, manda esse vídeo para eles, compartilha com quem você acha que pode se interessar. Todas as dúvidas que você tiver, comenta aqui, vai ser um prazer trocar essa ideia, conversar com vocês, tirar essas dúvidas e lembra de clicar aqui no joinha, vai ser muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas e muito obrigado por fazer parte desse canal.